Olá, eu sou Messias Neto e apresento para vocês dois grandes talentos de Carnaval e Guaraciaba do Norte, Bruno Chicão e JB Melo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo, porque aqui você vai ver muito talento e muita música boa. Vamos soltar o som? Olá pessoal, estou aqui com o Bruno Chicão, ele tem 35 anos e é de Carnaval. Vamos contar um pouco da sua trajetória musical aqui na Serra da Biapá. Tudo bem, Bruno? Beleza. Você poderia nos contar como iniciou sua trajetória musical, como sentiu vontade de seguir esse caminho? Desde criança que eu gosto de música e os meus tios, cara, eles sempre gostaram de ouvir muita música boa, sabe? Eu lembro que a maioria deles moravam no Rio e quando eles vinham de férias eles traziam muitos discos rock nacional, sabe? E era o que eles gostavam de ouvir e eu fui criado na casa dos meus avós, junto com os meus tios e tudo, então era isso que eu ouvia junto com eles, né? Muito rock nacional. Então posso considerar que eu cresci no meio da música boa, eu fui muito influenciado pelo rock nacional. Eu cheguei na minha adolescência presenciando as bandinhas de rock and roll local aqui da minha cidade, os músicos daqui da minha cidade tocando em bandinhas cover, e eu sempre achava isso muito legal, né? E tinha uma banda em específico aqui no Carnaval que se chamava Hermenêutica. E eu tenho um primo que ele toca baixo e ele era baixista dessa banda, assim, tá? E aí, cara, eu assim, com uns 12, 13 anos, eles costumavam ensaiar essa banda ali no quarto desse meu primo, que era, na época ele era baixista da banda, né? Então eu gostava muito de assistir o ensaio dessa banda e tomar umas cachaças com a galera e curtir o ensaio da banda, né? E eu ficava assim muito admirado vendo a galera tocando, e isso despertou um interesse muito grande pela música. Quando a banda encerrava os ensaios deles, eu ia mexer nos instrumentos, mexer mesmo, porque eu não tocava nada, né? Curiosidade de Por aprender. curiosidade, eu achava muito legal ver a galera tocando, então quando terminava o ensaio deles eu ia cutucar os instrumentos, como a galera diz. O baterista dessa banda na época, da Hermenêutica, o nome dele é Wagner, mas nós, amigos mais próximos, a gente chama ele de Café. É o cara que me apresentou a bateria. O instrumento principal. O instrumento principal. Ele me apresentou esse instrumento maravilhoso, que é a bateria, me influenciou a tocar. Eu lembro que quando terminava o ensaio da banda, ele queria tocar o contrabaixo, mas não tinha ninguém para fazer uma marcação rítmica para ele. Então ele me chamava e ei, senta ali, cara, na bateria, faz esse ritmo assim, tal, aí dava as coordenadas e acabava que saía ali uma marcação rítmica muito rude, simples, mas servia de marcação para ele tocar um pouco de baixo, né? E eu fui gostando e depois essa banda acabou, cara, a galera quis reativar essa banda, só que o batera deles, esse cara que me influenciou, ele já não estava morando aqui, ele estava morando em Sobral. Então eles não viram outra opção a não ser me convidar. Eu aceitei o convite, aí de lá para cá eu venho tentando, porque na minha infância o som que eu curtia muito rock nacional, que era o que os meus tios traziam para dentro de casa. É a tua influência A musical? minha influência musical, muito rock brasileiro, né? Engenheiros do Havaí, RPM, Nenhum de Nós, 14 Bis. Nos anos 80. Nos anos 80. E aí depois que eu conheci o Café, ele, além dele ter me apresentado a bateria, ter me influenciado a tocar, o Café também me apresentou um outro estilo musical, heavy metal. Ele tinha caixas de sapato cheias de fitas cassete. Então ele me chamava, e cara, vamos curtir um som, vamos lá. Aí muitas fitas cassete do Iron Maiden. Guns N' Roses, Metallica. Led Zeppelin, Deep Purple, Led Zeppelin é clássico. Journey,
Grey, Whitesnake, Megadeth, já estava entrando em outros gêneros, thrash metal, death metal, muita coisa. Me identifico muito com esse estilo de música, que é o heavy metal, essas que eu acabei de falar. São as bandas que eu tenho como referência. Você falou que sua família é musical. Seus pais, no caso do teu pai ou tua mãe, eles eram da música? E o que eu sei é que o pai da minha avó, por um tempo, ele ficou à frente da banda municipal de São Benedito, né? Mas eu não sei se isso foi registrado. O que eu sei, que as pessoas me contam, é que em uma época ele ficou responsável pela banda de música, à frente da banda de música, mas eu não sei se ele tocava algum instrumento. Mas eu tenho muitos primos músicos, entre baixistas, trombonistas, tecladistas, guitarristas. Tem muito músico na minha família, mas eu não sei ao certo se eu venho de uma família musical. Sim, você estudou música? Por muito tempo, eu considero que eu sou um músico autodidata, porque desde o início que eu iniciei os meus estudos de bateria, eu sempre vim conduzindo meus estudos sozinho, comprando material, revistinhas, comprando videoaulas. Eu venho estudando essas revistinhas e assistindo videoaulas e tentando desenrolar o instrumento, né? Aí, depois de uns tempos para cá, foi que eu passei a ter acesso a professores de música, né? Quando eu senti muita dificuldade em dar continuidade ao estudo da bateria, né? Porque eu não tinha embasamento de teórico de música, então eu busquei ajuda com o pessoal da banda de música daqui da minha cidade, da orquestra de carnaval. Porque eu já estava tocando bateria e eu não conseguia evoluir. Então eu procurei o maestro daqui da banda municipal do Carnaval. Qual é o nome dele? Que é o maestro Zé Ferreira, na época, né? Fui pedir socorro a eles. E junto com o maestro Zé Ferreira, tem o maestro Vavá, que é o atual maestro da banda municipal hoje, que me deu total apoio, eles dois. Tanto o maestro Zé Ferreira como o maestro Vavá, eles me apoiaram muito nessa questão do aprendizado de música. E eu posso dizer que eles me alfabetizaram musicalmente, né? E depois de um tempo, o maestro Vavá, que é o maestro atual hoje, ele me convidou para fazer parte de uma orquestra. Aqui no Carnaval teve uma orquestra, que é a Orquestra Ibiapaba. Ela existiu aqui no Carnaval nos anos de 2007 a 2013. Então, o maestro me convidou para fazer parte desse projeto. Essa orquestra era de carnaval ou era um projeto? Não, essa orquestra era de carnaval. A Orquestra Ibiapaba ela foi fundada aqui. Foi uma oportunidade assim, formidável que eu tive, né, ter tido a oportunidade de ser convidado para participar desse projeto, que foi a Orquestra Ibiapaba. E lá dentro da Orquestra Ibiapaba eu pude evoluir musicalmente, porque eu estava perto de muitos músicos, né? Então eles estavam me ajudando toda hora, entendeu? Eu tive muito apoio da galera. Ali é minha outra família. É ali que eu aprendo música todos os dias, com eles. Eu acompanho muitos artistas daqui da região mesmo, né? Os músicos daqui da região. Quem, por exemplo? Já toquei em várias bandas. Eu toquei numa banda chamada Incidentes do Rock, que era de Guaraciaba, né? Que tinha como baterista eu, o JB, nosso brother. JB Melo na guitarra solo, Carlinhos no baixo, o Washington, que é daqui do Carnaval também, na guitarra base, e tinha o Márcio também nos vocais, que é o Macaco, o nome artístico dele é Macaco. Ele é de Guaraciaba, é um grande parceiro da gente do rock and roll. Eu nunca vou esquecer dessa fase da Incidentes do Rock, que foi uma oportunidade também que eu tive de estar me expressando artisticamente, né? E depois dessa banda, eu toquei na banda chamada Cipermetria, que era uma banda de pop rock também, autoral aqui do Carnaval, né? A galera compôs umas músicas aí, quiseram fazer um disco e me convidaram para participar desse projeto também. Depois disso, cara, eu passei a acompanhar vários artistas ao mesmo tempo, porque eu vi que era mais viável financeiramente. Você considera bem mais difícil o instrumentista de ter um retorno financeiro do que o vocalista, por exemplo? Nós, instrumentistas, temos essa dificuldade de se situar
num local de trabalho, porque muitas vezes nos bares onde a gente se apresenta, às vezes não tem tanto espaço para você montar uma bateria desse tamanho aqui e montar toda aquela cozinha, não tem tanto espaço. Então, o dono do estabelecimento, do bar, do restaurante, da casa noturna, do clube, ele vai optar por uma galera, uma equipe mais resumida, acústica, que não tome tanto espaço do barzinho dele ou do restaurante, entendeu? A gente acaba tendo que se reinventar e resumindo o nosso equipamento. Já a pessoa que faz, o músico que trabalha com voz e violão, é bem mais prático para ele. Sim. É bem mais prático. Ele consegue se adequar quase todos os espaços. Você considera uma certa desvalorização do músico com relação aqui na Serra da Ibiapaba, dos contratantes? A nossa categoria é a categoria que já é, desde o princípio, muito desvalorizada, né? E agora, principalmente. Não tem a música como profissão, entendeu? Não se preocupa em melhorar o trabalho, não se preocupa em melhorar a sua performance, não investe em equipamento, entendeu? Acaba não ficando um trabalho muito bom dessa galera. E aí o contratante ele vai te pagar uma merreca porque ele está vendo que teu trabalho não presta. Eu conheço muitos músicos aqui na minha cidade que são muito, muito estudiosos, gastam muito tempo da sua vida com um instrumento nos peitos ou sentado numa bateria dessa daqui, 5, 6 horas por dia. Não só a questão do estudo, mas o próprio instrumento musical de vocês é muito caro. O próprio instrumento é caro. Como é a tua carreira musical no momento? Em que ambiente você toca? Certo. No momento eu não estou tocando em ambiente nenhum, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, dificultou muito a minha vida musical, sabe? Mas antes da pandemia? Mas antes da pandemia, a minha vida seguia normalmente, tocando em barzinhos, fazendo freelance com essa galera daqui da região, tocando de tudo, bicho. Tocando samba, tocando o pop rock, tocando forró. Você toca de todos os estilos? Eu tento me adequar a uma variedade de estilos, porque é uma possibilidade de atingir um público maior, de estar em atividade constante, né? Você poderia falar do projeto de rock clássico Aldeia? O Aldeia surgiu num churrasco, uma banda cover, e a gente toca rock clássico. E nós tivemos a ideia de juntar a galera para fazer um som. E tem um guitarrista que ele não faz parte do Aldeia, mas o nome partiu dele, sabe? Rafael Bajara. Nós somos 5 componentes. Carlinhos no contrabaixo, Betão na guitarra, Paulo no teclados, eu bateria e o Adam nos vocais. O Aldeia ele é essa banda que faz cover de rock clássico. Né? No nosso repertório a gente tem muito Led Zeppelin, tem Black Sabbath, Deep Purple, Journey, Whitesnake, a gente segue essa linha. É interessante porque são integrantes de cidades diferentes, aí forma aquela conexão da Serra da Ibiapaba. Forma a conexão da Serra da Ibiapaba, essa banda existe já faz mais de 2 anos e nós ainda não nos apresentamos em lugar nenhum. Vocês nunca se apresentaram? Não. É um projeto em andamento. A gente está ainda em elaboração de repertório, ensaiando o repertório. Ótimo. Entendeu? Aqui no estado do Ceará teve um projeto de ponto de cultura nas cidades. Como funcionou esse projeto e como você estava inserido nele? A atividade desses pontos de cultura era oferecer para a população atividades artísticas, como cursos de música, aulas de dança. Eles duraram assim, mais ou menos 1 ano e meio de ponto de cultura, né? Mas em várias outras cidades da Serra, muitos pontos de cultura também não tiveram apoio e esses pontos foram definhando até acabar. Independente de ser um projeto do estado do Ceará, esses pontos de cultura, as secretarias de culturas de cada cidade poderiam dar continuidade, ajudando de alguma forma. Com certeza. Eu torno a dizer para você, nos ajuda, nós que estamos engajados na música e que queremos seguir carreira dentro da música, né, no âmbito educacional, e além de nos ajudar, está ajudando a população da cidade
A gestão que oferecer isso para a sua população está de parabéns, não é puxando a sardinha para o meu lado, nem para a minha categoria não, mas a cidade que tem uma gestão que se preocupa com a cultura, que oferece esse tipo de atividade para a população, está de parabéns. E você também faz um trabalho como professor de música. Eu sou formado em música, me formei em música numa instituição particular. Eu dou aulas em projetos sociais, está tudo parado, né, ultimamente, mas é isso, eu dou aula em projetos sociais. Quais os nomes dos projetos? Teve o projeto Timbrartes, teve o projeto Batuca, tudo isso aconteceu aqui no Carnaval. O projeto Timbrartes aconteceu, que foi esse projeto do Ponto de Cultura. O projeto Timbrartes foi o projeto do Ponto de Cultura que foi custeado com a verba do Estado. Sim. Depois que acabou, eu dei continuidade voluntariamente. Fiquei mais um ano voluntário, Sim. Só que eu denominei Projeto Batuca. Só que nesse projeto oferecia aulas de música e um curso específico de bateria, conduzido por mim. Um dos pré-requisitos para se inserir nas aulas era a pessoa ser usuária do programa Bolsa Família. E eram jovens e crianças? A partir de 7 anos e por aí vai. Eu atendo a criança, o adolescente, o adulto, o idoso. A partir de 7 anos é o meu público. O único quesito que você coloca é que sejam pessoas que não têm condições de pagar o curso. Exato. A proposta do projeto era essa. Os cursos são para pessoas que não têm condição de pagar ou ter acesso a escolas de música. Você ensina só bateria? A princípio, a minha aula é um processo de alfabetização musical e depois a gente parte para um aprendizado de um instrumento. E eu me sinto feliz de estar do teu lado, de saber que você faz esse trabalho e de ter te encontrado, de estar aqui do teu lado contando tua história, que é muito linda. E continue repassando tua arte para as outras pessoas. Pois não. Vamos soltar o som? Vamos soltar o som. Olá pessoal, eu estou aqui com o JB Mello. Além de professor de História, ele é instrumentista e professor de música. Ele mora na cidade de Guaraciaba do Norte e vamos contar um pouco da história dele na música na Serra da Ibiapaba. Tudo bem, JB Mello? Tudo bem, Messias. Eu sinto que você respira música pela tua história, pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi. E quando você deixou de ser ouvinte para fazer parte da música? O meu pai, ele tocava, né, violão, Sim. era autodidata, tocava por hobby. Infelizmente não está mais conosco, né? Ele comprava violão e revendia, não somente violão, mas aparelho de som, sabe? E de vez em quando na minha casa aparecia um violão, só que não durava muito. Aí, um belo dia em 1999, ele comprou um violão e eu cheguei da escola e fiquei observando o violão e despertou do nada a vontade de aprender aquele instrumento. Sendo que, quando eu era criança, eu vivia como baterista ou skatista, né? Mas eram coisas que no interior era algo difícil de ter uma bateria, né? Era algo assim bem raro, né? Então o violão ele é mais popular, é um instrumento mais popular, mais acessível às pessoas. Eu pedi meu pai para me ensinar algumas coisas que ele sabia, só que ele não tinha muita paciência e falou: eu não vou te ensinar não, eu vou conseguir um professor para você. E por sorte, aqui onde eu moro no sítio Tambatazinho, que é um sítio de Guaraciaba do Norte. Tinha um senhor, né, de Minas Gerais, toca violão super bem, tocou muito nas noites do Rio de Janeiro, as noites cariocas, na Lapa e tudo mais. Sim. E ele tinha uma bagagem
muito boa, porque ele era um violonista que ele era diferente dos demais aqui do interior, né? Ele conseguia tocar a melodia e a harmonia ao mesmo tempo, então assim, aquilo ali me fascinou. Então eu tive aula com ele durante um ano, depois eu estudei só. Você aprendeu a tocar numa escola de música também? Como isso aconteceu? Então, Além dessa aula com esse professor? Sim, então eu tive aula com ele durante um ano, como eu já havia mencionado. Foi na raça mesmo, pegando algumas revistinhas de cifras, trocando com alguns colegas, porque naquela época a gente contava nos dedos as pessoas que tinham violão e tocavam violão. Hoje é muito fácil você encontrar um violão na casa de um aluno, né? Embora não toque, mas ele tem. Então naquela época não tinha internet, né? Na realidade, assim, existia internet, mas o acesso à internet aqui no interior não existia. Então, assim, eu lembro que meu pai comprava algumas revistinhas atrasadas de músicas, tipo, da década de 80, revistinhas da década de 80. Você se deparava com alguns livros, com teoria, você dava uma lida, tentava absorver ao máximo, mas você não tinha certeza que era aquilo. Será que fazia sentido aquilo que eu estudava, né? Eu tive que comprovar que eu estava certo, né? Que as minhas conclusões teóricas estavam certas anos depois, quando eu já teve o acesso à internet, YouTube, festivais e tudo mais. O seu pai era músico? Ele trabalhava vendendo objetos, né? No Rio de Janeiro. E ele utilizava o violão apenas como hobby, né? Afinava o violão super bem, eu acho que até hoje eu nunca afinei o violão certo. Já ele afinava o violão super bem, tocava mais o estilo solado, né? Mas era o hobby dele, né? Ele estava no sofá, tocava um pouco, conectava no som e pronto. Será que, JB, que o seu pai... Você poderia falar o nome do seu pai? O nome do meu pai é João Corrêa de Mello, né? Só que mais conhecido como João Jacó. Você não acha que o seu João Jacó, por ter tido uma vida tão difícil, você não acha que ele te trouxe o violão como uma forma simbólica de te mostrar, ser pai, né, pro filho, que ele não queria uma vida tão difícil como a vida que ele teve, ele queria que você tivesse conhecimento, que tivesse cultura? Olha, sim, o meu pai era uma pessoa muito na dele, né? Assim, não demonstrava muito o que pensava em relação ao sentimento, mas assim, em contraponto, ele tinha muito gosto, né, de estar aprendendo, tinha muito receio de liberar muitos filhos para as noitadas, novo, né? Então meu pai ainda, não, você não vai. Mas aí quando eu comecei a tocar nos primeiros grupos, quando eu falava, olha, eu vou tocar tal dia e tal, e ele falava assim, beleza, aí me dava um trocado, né? Então assim, eu percebia que havia um gosto muito grande da parte dele. Você lembra de quando você se apresentou pela primeira vez e onde foi? Lembro sim. Então, eu me apresentei numa igreja católica, né? Com um mês eu já estava tocando uma música com 2 acordes, ali meio que quadrado ainda, mas assim, para mim foi o máximo, sabe? Que eu me senti capaz, né? Era uma pessoa muito tímida e tal, o instrumento ele me deu uma certa liberdade. Por exemplo, para estar aqui falando com você, porque eu era muito tímido, muito tímido. Então a música, ela me deu vamos dizer assim, um up, né? Em relação às minhas relações sociais. Sim. Então, nesse período que eu toquei na igreja, né? Uma música num grupo de jovens, assim, porque na minha casa sempre teve violão, mas eu nunca tinha tocado. Então, assim, eu percebi que eu consegui tirar um som do instrumento. Foi muito significativo para mim. Depois eu me desvirtuei no rock and roll. Foi sua influência musical? Maior. O que é que você ouvia naquela época? Eu ouvia The Red Hot Chili Peppers, Van Halen, Ramones, Iron Maiden. Você, na igreja, é verdade que alguém te pediu para tocar Dilermando Reis? Para vocês foi um desafio? Foi um desafio. Passando som para tocar na missa. Fiz que é uma música, Marcha dos Marinheiros. É como se fosse o brasileirinho
do violão brasileiro. Então, assim, eu toquei o início, eu sabia o início, não tinha partitura na época, não tinha YouTube para você pesquisar e tal, e aprender. E aí uma senhora conversou comigo, veio até mim e falou: meu filho, você pode tocar essa música, que ela lembra muito o meu falecido esposo. E eu falei: minha senhora, eu vou ficar lhe devendo, mas eu prometo que eu aprenderei essa música. Então eu aprendi, tirei de ouvido a música. Hoje eu esqueci, não sei tocar mais, faz muito tempo que eu toquei. Eu achei muito significativo, sim, porque você, 6 cordas, você conseguir despertar uma sensibilidade nas pessoas com o instrumental, porque com o vocal é mais fácil, né? Sim. Tem a música, mas com o instrumental eu acho bem desafiador. Você toca música erudita e músicos como Beethoven. Aqui no Brasil, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E até violinistas espanhóis como Ferdinando Carulli. E Francisco Tárrega. São violinistas que mudaram a forma de se tocar, né, violão. Sim. E mais no interior do Ceará, né? É um desafio tocar esse estilo que não é predominante na região? Sim, porque assim, o violão erudito e o violão solo, ele requer muita técnica, a leitura da partitura. O desafio maior é você alcançar as pessoas. Em contraponto, você tem ali 2 ou 3 colegas que falam: cara, que legal essa música. Ou tem algum aluno de violão pedindo para aprender essas músicas. Então, o tocar o erudito numa região onde predomina a música massificada, né, que é o forró, o sertanejo, o funk, é difícil você trabalhar o erudito na nossa região aqui por conta da música, que não é uma música, vamos dizer assim, radiofônica. Você se apresentou ou se apresenta atualmente em algum lugar como músico, como instrumentista? Assim, me apresento muito aqui dentro do meu quarto. Não há espaço na cidade. Não há espaço na cidade. Não somente para o violão erudito, mas para os artistas em geral, né? O que acontece aqui, né, no interior, acredito que nas outras cidades também, pelo que eu observo e pelos contatos que eu tenho com amigos músicos, sim, que é o barzinho, né? Não existe o incentivo do poder público em relação à música. Olha, Messias, eu conheço tipo a Tianguá. Eu te garanto que existem muitas pessoas da arte, tem muito a oferecer para a sua região. Mas essas pessoas, elas são invisíveis pelo poder administrativo. Você participa de algum projeto social ligado à música? Hoje eu tenho um projeto de um camerata de violão solo, violão erudito, né? Estou dando aula, por enquanto, online. Você poderia explicar o que é? Camerata de violões eruditos. Erudito, né? Você une ali 4, 5, 6 violões. Sim. Você vai criar arranjos, cada um vai fazer uma parte diferente, mas quando junta, lembra de uma... Já ouvi uma orquestra, né? Sim. Então, se você observar, alguns instrumentos têm uma parte individual, mas quando une ali no tempo certo, dá aquela maravilha. Então, falando a grosso modo, é dessa forma. Então, eu estava pensando um dia desse, eu poderia fazer um projeto, como é nessa pandemia, com o tempo, né? Ela nos deixou com o tempo. E aí eu mantive contato com alguns ex-alunos de violão. E eu falei: olha, na realidade eu propus o projeto, né? Eu tenho essas aulas, eu tenho esse sonho de formar uma camerata de violão. Esse é um projeto do seu futuro? Sim, e aí eu liguei para todos, expliquei: vocês querem participar? Olha, não estou ganhando nada com isso, também não estou falando isso para me promover, é um sonho. E eu pensei, já que ninguém dá apoio para a gente ofertar o pouco que a gente sabe, eu vou fazer por conta própria. Então eu uni aí 6 jovens, se não falha a memória, e estou dando aula via Google Meet. Futuramente, quando a pandemia dá uma cessada, eu irei já
reunir aqui, começar a fazer alguns vídeos, ensinar de uma forma mais aprofundada, né? Porque o virtual é um pouquinho complicado, mas dá certo. Então, assim, eu estou fazendo essa camerata, já estou bolando um nome aqui, um título para ela. Provavelmente eu vou homenagear o meu pai, né? Com o nome. Sim. E é isso aí. Qual o teu maior sonho com relação à música? Nunca me vi vivendo exclusivamente da música, porque eu sei que no Brasil, infelizmente, é muito difícil. Mas você também não quer desistir da música? Não. Comecei a ganhar alguma coisa, né? Não é muito. Ela é como um complemento. Você recorda de algum jovem que você deu aula que hoje está trabalhando com música, vivendo de música? Sim, olha só, em 2010 eu formei uma camerata e eles liam a partitura, tocavam as músicas, inclusive do Fernando Carluri, algumas coisas básicas, né, em duo, trio. E funcionou na internet um dia desse, encontrei um ex-aluno, se formou em música, tocando violão brasileiro divinamente bem, que eu olhei assim, o cara, eu não toco isso aí. O cara tá tocando muito aqui de Guaraciaba. Qual o nome dele? Carlos Giovano. Se você estiver ouvindo, um abraço, Carlos Giovano. Carlos Giovano. Toca muito. Você. JB Melo, você poderia nos falar do projeto Um Toque Histórico? O projeto Toque Histórico é um recital de violão, erudito e popular. Só que nesse recital, uma das duas coisas que eu amo, né? Que é a história e a música. Então, assim, antes de cada música, eu faço um breve apanhado histórico para não ficar também tão longos os vídeos. Então, quando eu trabalho música medieval, eu falo um pouco daquele cenário, né, medievo, um pouco da música ou do autor da música. Se eu vou tocar, por exemplo, Garota de Ipanema, eu vou fazer todo um apanhado histórico ali dos anos 60, da Bossa Nova, Tom Jobim e Vinícius Moraes, Elô Pinheiro, que era a Garota de Ipanema. E assim, esse projeto consiste em formação e música. Começou quando? Começou no início da pandemia. Você pretende continuar? Sim, pretendo. Já terminei o segundo recital de toque histórico, né? Já consegui colocar 90% dos meus arranjos. Interessante que eu não trabalhei só a música clássica, barroca, essas coisas. Mas eu trabalhei também o pop dos anos 80. Então, nesse recital, que eu irei exibir nas minhas redes sociais e no YouTube, ele tem essa conjuntura de história e música. E hoje existem alunos seus que estão na música, que talvez já se destacaram e que trabalham exclusivamente com música. Você vendo o sucesso deles, isso te deixa feliz e te motiva a continuar mais trabalhando com música? Muito, muito, muito. Isso é muito gratificante. Olha, quando eu consigo fazer com que uma pessoa toque a primeira música, a mesma felicidade, aquele sentimento de realização, é o mesmo se ele tivesse montado um grupo. Então, sabe, é o mesmo patamar de felicidade. Sim. Porque ali é algo que você repassou, que nunca ninguém vai te tirar, que é o conhecimento, né? Ali pode tirar ele de vários locais que, porventura, eles pudessem seguir ruins, né? Então, é muito gratificante quando você consegue repassar algo musical, né, para um adolescente, para uma criança, enfim, para um adulto. E me deixa muito feliz. Que tipo de instrumentos você ensina? Os meus instrumentos, vamos dizer assim, da área docente, é o violão e a guitarra, certo? São esses os que eu parei, sentei o bumbum na cadeira para praticar e estudar alguma coisa. Muito obrigado, JB Melo, pela sua participação e ainda quero te ouvir muito. Pronto. Eu queria desde já agradecer, eu me senti muito honrado pela primeira vez, digo com toda sinceridade que o teu trabalho é algo inovador dentro da Serra da Ibiapaba. Muito obrigado. E a intenção é essa, é mostrar que aqui na Serra da Ibiapaba existe talento, existe cultura, existe muitos artistas que precisam de um espaço, de um palco, para mostrar todo o seu talento. E de muito incentivo também. Então, o projeto ele tem essa visão de mostrar para o público que aqui na Serra da Ibiapaba existe música.
Na próxima quinta-feira vocês irão conhecer as histórias de dois grandes talentos de Viçosa de Ceará, Daniel Silva e Edu França.